Pessoal, mais um exercício aqui que eu queria discutir com vocês. O exercício 19, ainda do capítulo 2. Olha que interessante esse exercício aqui. Chamamos de sistema homogêneo de n equações e m incógnitas aquele sistema cujos termos independentes, BI, são todos nulos. O que são esses termos independentes, BI? São os termos que estão aqui à direita do sinal de igual. Então, esse aqui é um sistema, e quando eu digo à direita do sinal de igual, quer dizer, aqui para a esquerda tem apenas termos com incógnitas, né? Porque se tiver algum terminho aqui sem tipo um mais 3 aqui, você teria que passar um mais 3 para o lado de cá, ele ficaria menos 3. Mas aqui você está olhando aqui para o lado esquerdo, é tudo AXBYCZ, AXBYCZ, AXBYCZ. Tudo termo com incógnita aqui do lado esquerdo. Então, realmente, o que tiver do lado direito são os BIs, são os termos independentes. E eles são todos nulos aqui nesse caso. Então, nós estamos aqui diante de um exemplo, que a gente chama de um sistema linear homogêneo. Tá certo? É o nome que a gente dá para esse caso aqui, que é tudo zero os BIs. Item A. Um sistema homogêneo admite pelo menos uma solução. Qual é ela? Então, quem é que vai dizer aí para mim? Alguém vai responder, não é possível. Alguém dessa turma vai dizer para mim qual é a solução que um sistema linear homogêneo, esse que os X BIs... igual a zero? Como é que é? Fala. Xi igual a zero? Xi igual a zero. Sim, correto, parabéns. Quer dizer, x, todos os x's, todas as incógnitas iguais a zero. Zerar todas as incógnitas é sempre uma forma de se resolver um sistema homogêneo. Homogêneo. O sistema que não é homogêneo, que aqui do outro lado não é tudo zero, aí nunca dá certo isso aí. Porque se você zerar todas as incógnitas, vai ficar tudo zero do lado esquerdo das equações e nem tudo zero do lado direito. Então não vai fechar. Vai ficar um zero igual a 2 lá, que não tem nada a ver. Então, sistema não homogêneo, tá fora isso que a gente está falando. Mas quando o sistema é homogêneo, sempre, se eu zero todas as incógnitas, eu já tenho uma solução dele. Qual que é o nome que a gente dá para essa solução, que é todos os x's, aqui no caso são x, y e z, né? Teria x1, x2, x3, aqui nesse exercício. É que ele, em vez de colocar x1, x2, x3, ele usou a notação x, y, z. Então, qual é o nome que se dá para essa solução? X, no caso desse sistema aí, x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero. Ela se chama solução trivial. Então, sempre que a gente estiver discutindo os sistemas lineares homogêneos e a gente fizer referência, a gente citar, falar, a solução trivial, né? Toda vez que for usada essa expressão, solução trivial, você está se referindo àquela solução onde todas as incógnitas são zero, que é certamente uma solução do sistema homogêneo. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Vamos escrever aqui a resposta do item A, né? Em primeiro lugar, essa pergunta que ele fez. Vamos ver bem qual é a pergunta para a gente responder certinho. Um sistema homogêneo admite pelo menos uma solução, sempre. Qual é ela? A solução trivial x igual a zero, igual falou aí o José Vitor. Né? É a solução trivial. Como que é essa solução? 2 pontos. É fazer todas as incógnitas igual a zero. No caso aqui do nosso, seria fazer x igual a y igual a z, que é igual a zero. Ou, conforme falou José Vitor, muito bem falado, ou, no caso geral, você faz, como ele disse ali, x igual a zero. Porque aí a gente não sabe, no caso geral, a gente não sabe quantas incógnitas tem, se é 3, se é 2, se é 10, 7, 1.000, 1 milhão, 16 milhões. Então, você coloca xi igual a zero para i igual a 1, 2, reticências, até n. Fecha parênteses, ponto final. Faz todas as incógnitas iguais a zero. Solução trivial. Sempre existe essa solução no sistema linear homogêneo. Então, lembra que eu falei para vocês no começo da aula que os sistemas lineares estão sempre restritos a 3 casos. Uma solução, sistema possível determinado, infinitas soluções, sistema possível mas indeterminado, ou sistema impossível, nenhuma solução.
São essas três opções. Você veja só, no caso do sistema linear homogêneo, essa terceira opção dele ser impossível, ele não ter solução, ela está fora. Porque o sistema, ela nunca vai ocorrer para um sistema homogêneo. Ele nunca vai ser impossível. Porque ele sempre tem, no mínimo, pelo menos, a solução trivial. Então, ele vai cair, o sistema, você bateu o olho, viu que o sistema é homogêneo, você já está restrito à solução, você já está restrito a uma única solução, possível determinado, ou possível indeterminado, infinitas soluções. Impossível não dá, porque é a solução trivial? A solução trivial sempre tem. Então ela impede o sistema homogêneo de ser impossível. Bom, observação. Observação. Essa é importante de ser dita aqui no contexto desse exercício. Note que um sistema homogêneo nunca, um sistema homogêneo, vírgula, portanto, pelo dito aqui em cima, portanto, nunca é impossível. Nunca é impossível. Seria o SI, sistema impossível. Pois sempre tem, pelo menos, a solução trivial. Pois sempre tem, vírgula, pelo menos, uma solução que é a trivial. A solução trivial. Então, olha só. Então, o sistema homogêneo, você vai cair no quê? Você vai cair em, ou ele é um sistema possível e determinado, e nesse caso, ele tem só a solução trivial, se ele tiver uma única solução, quer dizer, duas informações fundamentais do sistema homogêneo. Ele nunca é impossível, ou ele é possível determinado ou possível indeterminado, e no caso dele ser possível e determinado, uma única solução, a gente já sabe qual é essa solução. Ela é a solução trivial, que sempre tem. Então, se ele for um sistema homogêneo de solução única, essa única solução é zerar todas as variáveis. É a solução trivial. Interessante, né? Se ele for sistema homogêneo, ou ele vai ser SPD, sistema possível determinado, solução única, só tem a solução trivial. Essa é uma opção para ele. A outra opção para ele é ele ser um... ou, né, vamos colocar um ou aqui. Ou aqui. Observação. Sistema homogêneo. Isso implica que ou ele vai ser sistema possível determinado, só tem a solução trivial, ou, então, ele é um sistema possível indeterminado, SPI, e nesse caso ele tem solução trivial mais outras infinitas. Trivial mais outras infinitas soluções. Outras infinitas soluções. Tá? Então, é isso aí, que é a situação do sistema homogêneo. Bom, tudo isso eu estou dizendo no contexto do item A. E o item B? Vamos ver aqui o item B. Item B. Eu estou vendo que é o seguinte, ele apresenta aqui um sisteminha, né, e diz o seguinte, encontre os valores de K, tais que o sistema homogêneo tenha uma solução distinta da solução trivial. Então, em primeiro lugar, vamos entender essa pergunta. Como que eu vou fazer o sistema ter uma solução distinta? Na verdade, você vai fazer ele ter infinitas soluções. Porque se ele tiver infinitas soluções, certamente ele vai ter uma, na verdade vai ter várias, né? Mas tem alguma solução diferente da trivial. Então tem que entender bem esse enunciado aí. Não é para você fazer ele ter uma solução específica só, diferente da trivial, porque isso aí não dá para fazer.
Mas tem como você... Não tem como fazer na teoria que a gente está estudando, sistemas lineares, né, de variáveis, coeficientes reais, variáveis reais. Nesse caso não dá. Vai ser um daqueles três. Ou sistema impossível, que já está descartado porque ele é homogêneo, ou um sistema possível determinado, teria só a solução trivial, ou um sistema possível indeterminado, que teriam outras infinitas soluções além da trivial. E é esse caso que a gente vai buscar, porque nesse caso dele ter outras infinitas, ele vai acabar tendo pelo menos uma, que é o que ele está pedindo aqui no enunciado. Né? Bom, então vamos colocar esse sistema aqui na lousa. 2x menos 5y mais 2z igual a 0. 2x menos 5y mais 2z igual a 0. X mais y mais z igual a 0. X mais y mais z igual a 0. E 2x mais kz igual a 0. Quer dizer, aqui não tem y. Né? Então, 2x mais, aí no caso seria 0y, não tem y, mais kz igual a 0. Então, esse é o sistema, e a pergunta que ele faz é, separa que tem o kzinho aqui, que ele deixou, né? Vamos colocar o kzinho aqui, em amarelo para destacar, k, z. E aí ele faz a seguinte pergunta. Encontre os valores de k, tais que esse sistema homogêneo tenha solução distinta da trivial, ou seja, vai ter infinitas soluções. Vai ser um SPI, sistema possível e indeterminado. Então, veja, lembra da nossa teoria e daquele teorema fundamental lá das soluções de sistema linear? Que eu acabei de citar ele agora no exercício anterior. Ele diz o seguinte, ó, para o sistema ter solução, posto da matriz ampliada igual posto da matriz dos coeficientes. Mas, para que tenha soluções, mas tenha infinitas soluções, esse posto que tem que ser, esses dois postos da ampliada e da dos coeficientes que tem que ser iguais, eles têm que ser iguais a um número que é menor do que o número de incógnitas, o n. Então, por exemplo, você não pode aqui ter posto, para você ter essa solução que ele quer, de ter solução que não é trivial, ou seja, como eu expliquei, tem infinitas soluções, você não pode ter o posto da ampliada igual ao posto dos coeficientes, que é igual a 3. Porque 3, se PA for igual a PC, que é igual a 3, 3 é o número de incógnitas, x, y, z. N é igual a 3. Você tem que ter 2 ou 1. Os postos têm que ser iguais, e eles têm que ser iguais a 2 ou a 1, não igual a 3. Agora, como que você faz os postos serem iguais a um número menor do que o número de incógnitas? Você tem que zerar alguma linha durante o escalonamento. Tá? Ou ao final do escalonamento, colocar lá um valor de k que zera a linha, some uma linha. Porque lembra que o posto é um número de linhas não nulas no final do escalonamento. Então, toda vez que você zera uma linha durante o escalonamento, ou ao final do escalonamento, zerou uma linha, você diminuiu o posto. Você tem uma linha não nula a menos na hora que você zera. Então você diminuiu o posto. E você tem que diminuir até ele ficar menor do que n. Se ele fica menor do que n, aí pelo teorema que a gente viu antes, um posto da ampliada é igual ao posto dos coeficientes, que ficou menor do que o número de códigos. Ficou 2 ou 1 aí no caso. Então o sistema tem, pelo teorema, infinitas soluções. E vai ter solução distinta da trivial, porque dessas infinitas, apenas uma vai ser a trivial. As outras todas vão ser não triviais. Né? Bom, então eu acho assim, eu vou fazer esse procedimento padrão que eu sempre faço com vocês, de utilizar o escalonamento aqui, aplicar o escalonamento nesse sistema. Deixa só eu abrir aqui o GeoGebra, para depois, quem sabe, depois a gente pode fazer uma representação gráfica desse exercício aqui no GeoGebra, né? Então, deixa eu abrir ele aqui. E aí, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu venho aqui e vou começar aqui o escalonamento. Então, eu coloco o seguinte,
2, 1, 2, 2, 1, 2. Estou só copiando a matriz ampliada, primeira coisa. Menos 5, 1, 0. Menos 5, 1, 0. 2, 1, K. 2, 1, K. Eu só para frisar para vocês que é a matriz ampliada, eu vou colocar ali o pontilhado, mas vai ser meio inútil esse pontilhado e o que está à direita dele, porque no caso de um sistema homogêneo, vai ficar sempre 0 aqui na direita do pontilhado, né? Então você vai pegar aqui, pontilhou, 0, 0, 0, e isso aqui nunca vai mudar, né? E toda hora que você somar 0, vai dar 0 e tal. Mas só para indicar que a matriz ampliada, para ficar padrão o escalonamento, eu vou sempre colocar esse 0, 0, 0 aqui que não muda. Primeira coisa que eu estou vendo, já tem um 1zinho perfeito aqui no primeiro elemento, eu vou já de cara permutar a primeira linha com a segunda. Tá? É a primeira coisa que eu faria aqui se eu fosse um aluno na prova. Eu já chegaria aqui, ó, 1, 1, 1, 1, 0, minha primeira linha. Aqui está, essa que está em primeiro vem para segundo, 2 menos 5, 2. 2 menos 5, 2, 0. E aqui continua igual, 2, 0K. 2, 0K, 0. Então aqui eu simplesmente fiz um L1 permuta com L2. Agora, no próximo passo eu vou fazer o quê? Eu já vou multiplicar por menos 2 e somar. Então a primeira linha continua igual. 1, 1, 1, 0. Menos 2 soma com a segunda. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2, menos 5, menos 7. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. 0 mais 0, 0. Fechou aqui. Olha que legal. Agora, menos 2, multiplica a primeira por menos 2 e soma com a última. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 0, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais K, aqui fica K, menos 2. Olha só que interessante. 0. Então, o que a gente fez aqui? A gente trocou a L2 por menos 2 vezes L1 mais L2. A gente trocou a L3 por menos 2 vezes a L1 mais L3. Tá aqui. Bom, imediatamente eu já percebo que no próximo passo vale a pena dividir toda a segunda linha por menos 7, porque ela vai ficar 0, 1, 0, certo? E dá também para a gente, com esse 1zinho que vai ficar aqui, multiplica ele por 2 e soma com a última, que vai zerar esse menos 2 aqui. Vai ficar 2 menos 2, que é 0, e o resto tudo não vai alterar, porque é tudo 0. Então, no próximo passo eu já vou escrever da seguinte forma. A primeira linha continua igual, ficou 1, 1, 1, 0. A segunda linha, dividir por menos 7, 0, 1, 0, 0. Então já fiz aqui L2, troca por 1 sobre menos 7 vezes L2. Dividir por 7. Né? Multipliquei por 1 sobre menos 7, mesma coisa. E a L3? A L3, eu vou... Você repara que na L3 tinha um menos 2 aqui, né? Tinha um menos 2 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aquele 1 lá por 2 e vou somar, e vai sumir isso aqui. E o resto vai ficar tudo igual. Então, a L3 vai ficar 0, 0, K menos 2, 0, porque eu peguei a L3 e troquei por a L. Troquei por 2 vezes L2 mais L3. E aí ficou assim. Dá para fazer mais alguma coisa? Ó, escalonamento, todos os primeiros elementos não nulos começam com 1. Aqui não precisa aplicar isso, porque aqui tem esse K. Né? Os elementos que estão na mesma coluna desse 1 tem que ser 0. Aqui já está perfeito, mas aqui daria para zerar esse 1. Multiplica por menos 1 e soma. Vamos fazer isso aqui. Ó.
Só que agora você vem escrevendo de baixo para cima. 0, 0, K menos 2, 0. 0, 0, K menos 2 e 0. E aqui, 0 já está perfeita. 0, 1, 0, 0. E agora você troca a linha 1 por menos 1 vezes a linha 2 mais linha 1. Então vai ficar menos 1 vezes 0, 0, mais 1, 1. Menos 1 vezes 1, menos 1, mais 1, 0. Menos 1 vezes 0, mais 1, 1. Menos 1 vezes 0, mais 0, 0. Então, esse é o mais próximo que a gente consegue chegar da forma escalonada. E o que a gente pode analisar aqui? A gente pode analisar o seguinte. Note que se K menos 2 for igual a 0, né? K menos 2 igual, vou colocar assim, deixa eu escrever melhor aqui para o aluno. K menos 2 igual a 0, que vai zerar toda essa linha. Isso é equivalente a dizer que K é igual a 2, K menos 2 igual a 0. Equivalente a dizer que K é igual a 2. Equivale a dizer que zerou a terceira linha, né? Terceira, L3 igual a nula. Vamos colocar assim, L3 igual linha nula. Nesse caso, aqui do K igual a 2. Linha nula. E o que isso dá? E qual é a consequência disso? Daí, deixa eu colocar em outra cor aqui. Daí, vírgula. O posto é o número de linhas não nulas no escalonamento. Então você vai ficar com, se você zerar essa linha aqui com K igual a 2, você fica com 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, duas linhas não nulas na matriz ampliada, duas linhas não nulas na matriz dos coeficientes, que essa aqui está toda zero. Então você vai ficar com o posto da matriz ampliada igual a posto da matriz dos coeficientes, que é igual a 2, que é menor do que 3, que é igual ao N, que é igual ao número de incógnitas. Número de incógnitas. Incógnitas. Então, a gente ficou de acordo com o teorema, pelo teorema, isso implica o quê? Infinitas soluções. Né? Infinitas soluções, que é o caso que ele quer. Infinitas soluções, né? Incluindo soluções não triviais, obviamente, tá? Não triviais. Que é o que ele quer, porque ele pedia, aqui no enunciado, encontre os valores de K pertencente a R, tais que o sistema homogêneo tenha uma solução distinta da solução trivial. Então, aqui no caso, ele colocou no plural, mas eu estou, pelas minhas contas aqui, deu K igual a 2. É um valor só. Então, K igual a 2 zera a linha toda. Quem são essas soluções? Dá até para a gente colocar aqui. Então, K igual a, conclusão, K igual a 2, equivale a dizer que o sistema tem infinitas soluções, né? Já escrevi isso. Mas agora, sendo mais específico, as soluções vão ser, quem vão ser as soluções? Y igual a 0 e x igual a menos z, ou z igual a menos x. Y igual a 0 e z igual a menos x. Isso equivale a escrever o seguinte: x, vírgula, 0 no y e menos x no lugar de z. Então, as soluções são soluções. As infinitas soluções procuradas são da forma x vezes 1, 0, menos 1, para todo x pertencente a R. Então, toda vez que você colocar 0 no y e colocar um número e menos o número no x e no z, por exemplo, 3 no x, 0 no y, menos 3 no z. Vai ser uma solução. E não é trivial, porque tem o 3 e o menos 3, que não é 0. Né? Então, vamos ver aqui. Coloquei 3 aqui, 6. Coloquei 0 aqui, sumiu. Coloquei menos 3 aqui, menos 6. 6 menos 6, 0. 0 igual a 0.
Coloquei 3 aqui. Coloquei 0 aqui, sumiu. Coloquei menos 3. 3 menos 3, 0. 0 igual a 0. Coloquei 3 aqui, 6. Coloquei menos 3 aqui. Menos 3 vezes K, só que eu falei que o K tem que ser 2. Então, 6 menos 6, 0 igual a 0. Você vê que o 3 menos 3, ou qualquer outro, que você fizer essa mesma coisa, se fosse com 5 menos 5, ou 1 menos 1, ia dar sempre certo. Tá? Você teria uma solução diferente da trivial, com K igual a 2. E essa solução vai ser x igual ao oposto do valor de z, x igual ao oposto do valor de z, e o y igual a 0. Tá? Agora, o que aconteceria se o k fosse diferente de 2? Se o k fosse diferente de 2, esse termo aqui não zera. E aí você pode dividir ele por ele mesmo, porque ele é diferente de 0, ele fica 1. E você, inclusive, zera esse aqui, com ele, com esse 1zinho que vai surgir aqui, você zera esse, e você fica com x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Solução trivial, solução única. Né? Então, só para registrar aqui, se k igual a 2, k igual a 2, k diferente de 2, equivale a dizer que aquele k menos 2 é diferente de 0, que equivale a dizer que o posto de A igual ao posto de C, posto de A igual ao posto de C, que é igual a 3, que é igual a N, que é o número de incógnitas. Então, isso equivale a dizer solução única trivial. Solução única, no caso, é a trivial. Tudo igual a 0. Vai ficar x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Vamos ver se tem algum gabarito desse exercício aqui no livro. Exercício 19. Vamos ver aqui. Olha lá. Vamos ver. 19. Item A, x igual a 0, que o José Vitor tinha falado, todas as variáveis nulas, né? Item B, k igual a 2, que foi o que a gente encontrou. Então, fechou o vídeo aqui desse exercício. Tá muito bom já.